Tinha que filmar você assim, me entrevistando uma hora. Ia ficar legal. Como assim? Você sentado assim. Gente, nós vamos gravar a história da Mari. As Aventuras de Mari, no canal Chico Abelha. Esse é o primeiro vídeo, o primeiro capítulo, onde ela vai relatar a infância. Corta, vamos lá. Mari, com você. Meu Deus do céu. Mari, Dá uma olhada aí que eu gravei se eu não cortei tua cabeça. Mari, conta quem que você é. E só para o pessoal saber um pouquinho do que você está fazendo hoje, mas um pouquinho, depois a gente pula lá para sua infância. Nós estamos aqui em Lambari, na sua casa, isso eu sei, né? Você rodou o mundo e tal, mas... Exatamente, pessoal, eu tô aqui com o Chico Abelha, olha que honra. Tudo bem, Chico? Opa! Gente, o Chico já é um amigão, ele é muito simpático e ele consegue, gente, tirar da gente aqui lá do coração aquilo que a gente tem de melhor. Espero que... Assim espero. Assim esperamos, né? Assim esperamos, Chico. Legal. Então, Mari, você começou a contar a sua história e eu achei super interessante, né? E aí eu até sugiro que você comece a contar ela no seu canal. A gente pode começar no meu e depois você parte para o seu, porque eu acho muito legal o jeito que você conta. Não sei se depende da minha presença, mas tomara que não, porque daí você pode contar sozinha para as pessoas no seu canal. Tá ótimo. Tô gostando dessa ideia, Chico. Eu posso pensar nisso. Quer dizer, na verdade, eu nunca tinha pensado que um dia estaria aqui com o Chico Abelha contando a história da minha vida. E ele, um pouquinho, contei para ele, gente, ele ficou super interessado. Ele falou assim, Maria, que legal. Então, eu espero que através da minha história de vida eu possa inspirar outras pessoas, né? Para estar aqui ou de alguma forma também contar as suas histórias. Porque às vezes a gente se sente muito diferente de tudo, mas daí alguém conta uma história que é igualzinha à nossa. Aí a gente se sente fazendo parte de alguma coisa, não é isso? É verdade, é verdade. Então, quer dizer, o intuito exatamente não é assim, mostrar uma Maria com ego, uma Maria assim... Perfeita. Perfeita. Até porque não é, né? Não, de jeito nenhum, gente, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu sempre fui assim, uma pessoa muito curiosa pela vida, e curiosa e corajosa. Então, eu fiz assim uma trajetória de vida, né? Então, Chico, você quer que eu comece pela minha infância? Eu quero que você comece pelo xixi na cama. Ai, meu Deus do céu, tem certeza, Essa eu achei Chico? o máximo. Não, porque tem duas histórias. Tem o xixi na cama e tem como você aprendeu a ler e escrever. Mas se antes você quiser contar quem eram seus pais, né? Seu pai e sua mãe, e onde você... cresceu, só para dar uma situada, né? Só para dizer em que lugar que é, né? Para as pessoas imaginarem. Exatamente, gente. Então eu vou começar, acho que eu vou começar lá desde pequenininha mesmo. Olha, eu nasci em Nepomuceno, Minas Gerais. Uma cidade que fica aqui uns 100 quilômetros aqui de Lambari. Sim, minha família, meu pai, minha mãe, são mineiros de Nepomuceno. Tenho 6 irmãos. E olha, sabe uma coisa muito interessante que eu estava falando com o Chico? É que eu demorei a andar, Chico. Ah, tem isso também. Tem. Eu fui andar, quando a gente comecei a andar, eu tinha 2 anos. E o que é mais interessante, e que eu me lembro disso, porque a minha avó, minha mãe, fazia simpatia para eu andar, Chico. Porque eu não conseguia, minhas pernas eram mole. Você lembra disso? Lembro, Chico. Detalhe que eu me lembro. Mas é muito louco alguém se lembrar com 1 ano e pouco de idade. 2 anos. Eu acho muito louco, mas eu me lembro porque ela fazia uma simpatia que era com cinza de fogão. Pegava a cinza do fogão, espalhava-se tipo na cozinha e uma segurava de um lado do meu bracinho, outra de outro lado e me pulava. Eu pulava assim por cima daquela cinza. Sei lá quantas vezes, ia, voltava, então aquilo ficou na minha cabeça, gente. E eu me lembro que a minha perna era mole. Eu falei, meu Deus do céu, por que, sei lá, aquilo eu não firmava as pernas. Mas enfim, a simpatia funcionou que, gente, eu acabei de sair de Nepomuceno, andei pelo mundo e voltei aqui para Lambari, então andei pra caramba. Para voltar. E ela não vai falar quantos anos durou essa aventura, porque ela não gosta de contar a idade, né? Gente, eu sempre falo pro Chico, gente, nessa idade, para que falar a idade? Pouco importa a idade.
Para mostrar que não tem idade para ser feliz. Exatamente. Se fosse pelo menos por isso, né? É verdade, eu acho que, gente, cada um pode me dar a idade que quiser. Eu posso ter 50, 60, 70, 40. 40. Eu dou Eu 40. vou gostar. Quem dá mais? Quem dá menos? Eu vou gostar dos 40, hein? Eu vou ficar por aí, hein? Legal. Ô Mari, o seu pai e sua mãe, o que eles faziam? Qual que era a atividade deles? Gente, olha só, minha filha é filha mais velha, né, de uma família de 11 filhos. Então, minha mãe era a filha mais velha. Gente, minha mãe casou com 15 anos e meu pai com 19 anos. A sua mãe casou ou foi casada? Foi Dada de presente para alguém? Como é que foi? É verdade. Gente, é aquela coisa, né, no passado a minha mãe falou assim que aliás, meu pai conta, né? Que ele só via a canela da minha mãe, né? Porque usava aqueles vestidões, só aparecia a canela. Mal podia pegar na mão, né? Então, quando ela completou 15 aninhos, logo casou. E assim, eu me lembro, né? Eu posso contar assim, até 7 anos, que foi a minha infância maravilhosa na casa da minha avó. A casa da minha mãe era muito próxima da minha avó, então eu convivi com eles. Gente, nasci de parteira, hein? Eu nasci no dia 12 de março, às 4 horas da manhã, com parteira. Pisciana. E assim, então foi uma convivência muito boa, maravilhosa ali com meus avós. Então você cresceu no ambiente rural. Rural. Até os 7 anos. Por isso o chapéu hoje, né? Ah, eu gosto, gente. Eu Que ela pegou emprestado, porque o dela, sabe o que ela fez, gente? Botou na máquina de lavar e simplesmente... Acabou, eu já não tenho mais um chapéu. Mas eu vou providenciar um outro. Esse aqui está emprestado por enquanto. Gente, aí o que acontece? E meu pai, ele tinha assim uma preocupação. Eu falei, não, a gente tem que ir para a cidade, a gente precisa estudar nossos filhos. Então foi por isso que nós saímos da roça, eu tinha 7 anos e fui para a cidade. E nisso, sabe, a vida começou a mudar. Então, naquela época, acontecia muito no Brasil o êxodo rural, né? As pessoas estavam indo para a cidade. E meu pai seguiu a moda e foi. Quando ele chegou na cidade, que foi Varginha, já ouviu falar? A terra do ET? Do ET. Onde apareceu. Diz que apareceu mesmo, Chico. O bairro é perto de onde mora meu pai. Tem vestígio da nave espacial ali? Tudo não. Nave espacial não, era 2 seres verdes, esverdeados, que foram resgatados pelo Exército. Conta-se isso, gente. Resgatado pelo Exército. O que o Exército fez com eles? Bom, a cor do Exército é verde mesmo, né? Então vai ver que eles botaram lá para trabalhar para eles. Né? Gente, diz que apareceu num terreno baldio, hein? E lá em Varginha tem um advogado lá que ele é especialista, ele estuda UFOs, ufologia, enfim. Então ele atesta que realmente apareceu ET em Varginha. Mas você não se interessa muito por isso, né? Eu não. Você acredita? Eu acredito em outros planetas habitáveis. Existe sim, Chico. Assim, eu acho muita pretensão nossa achar que estamos sozinhos nesse universo. Gente, ele é muito grande. Só que nós ainda não possuímos equipamentos especiais para detectar outros seres. Mas que eles existem. Eu prefiro acreditar, hein? Não é? E se a gente for um ET também, não sabe? Também pode ser, né? Gente, a gente não deixa de ser um ET, sabe por quê, Chico? A gente está de passagem por esse mundo. A gente não vai ficar aqui. Nós não somos a gente não veio extraterra, nós somos extraterra. A gente não... De fora viemos, de fora para fora voltaremos. Voltaremos, eu acredito que sim. Voltaremos talvez por uma estrelinha, hein? Tomara, eu quero por uma estrela. Ai. Escuta, ô Mari, você não falou que a sua mãe era a filha do dono da fazenda e o seu pai era empregado da fazenda, não era isso? É verdade isso, né? É verdade. Ele trabalhava para o meu avô, para o meu bisavô, né, na verdade. Tá. O Zeca Frade, que é o meu bisavô, e ele trabalhava. Então, o meu bisavô, Chico, ele gostava, ele era, como chama aquilo? Aquelas pessoas que saem para fazer negócio e fazia muito negócio com gado. Sei. Tropeiro? Não é tropeiro. Não sei, breganhista? Não. Ele comprava bois. Rolista. É um tipo de rolista. Acho que tem outro nome. Ele ia comprar bois, assim, ele fazia compra. Então ele levava meu pai junto, um jovenzinho.
e meu pai ia com ele. E esse meu bisavô amava meu pai, o jeito do meu pai alegre. Seu bisavô que gostava do seu pai? Exatamente. Ai, que legal. E você sabe que eu conheci meu bisavô, assim, no finalzinho da vida dele. Eu ainda convivi um pouquinho com meu bisavô, Zeca Fred. Enfim, a casinha dele existe até hoje, Chico, só que é um pouquinho longe daqui. Mas, enfim, voltando. Então, o meu pai, assim, era empregado ali da fazenda deles, mas ele se encantou pela minha mãe e casaram. Pera, mas não é assim, né? Como que um empregado se encanta pela filha do patrão e casa? Deve ter tido alguma coisa aí. O meu bisavô gostou muito do meu pai. Ah, ele era um protegido, tipo. E era um protegido. E quando eles casaram, gente, meu bisavô deu para ele uma casa, uns pés de café, deu assim, tipo um cavalo, uma vaca, um boi. Gente, começou bem pra caramba. Começou. Naquela época tinha isso. Ajudava, né, o comecinho da vida do casal. Então ele foi presenteado, ele me conta isso, que ele foi presenteado e que ele ficou muito feliz. Então ele viveu ali do lado daquela fazenda, existia a fazenda da minha avó e um pedacinho, e eles moravam ali naquela casinha. E aí foram nascendo os filhos, e como eu estava dizendo, ele sentiu necessidade de ir para a cidade para que a gente pudesse estudar, Chico. Tá, mas eu quero saber que número de filho você era. Eu era, quer ver, olha, tem a minha irmã mais velha, o irmão, eu sou a quarta filha. Quarta. Eu acho tão engraçado que as pessoas precisam lembrar os nomes das pessoas para ver que número que elas são. Eu não sei se é porque eu sou o primeiro, eu já sei que eu sou o primeiro, sabe, né? Os outros têm que fazer as contas, Tem que fazer as contas, eu tô bem no meiozinho, assim. Então, o quarto. E aí depois, aí meu pai foi para a cidade. Mas, Chico, antes de ir para a cidade, eu me lembro que eu aprendi a ler e escrever sozinha. Isso! E lá na isso aí que eu roça. queria que você contasse, filha. Gente, um grupo escolar, assim, eu me lembro, ele tá assim na minha E tem um memória. xixi junto com isso, né? Depois de xixi foi Varginha. depois. Tá. Foi Varginha. Mas acontece que a minha irmã mais velha, ela tinha uma letra muito bonita, gente, tem até hoje. E ela ia para a escola, voltava com os cadernos com aquela letra linda, eu falei, eu vou escrever igual a minha irmã. Aí eu ficava ali copiando. Aí peguei meu nome e fiquei escrevendo ali meu nome, foi indo. Aí eu falava assim pro meu pai, eu quero ir para a escola também, eu quero aprender. Aí ele falou, não, você não tem idade. Aí depois nós fomos para a cidade. Quando chegou na cidade, eu já sabia ler, sabia escrever pelo menos meu nome. E aí, você já sabia ler? Já sabia ler. Eu lia assim, casa, boneca, não me lembro a cartilha, Casinha Feliz, será que era? Não, Caminho Feliz. Caminho Feliz? Não, acho que era Casinha... Caminho Suave. Caminho Suave, será? Tem uma que chama Caminho Suave. Do meu filho foi Casinha Feliz. Casinha Feliz? Eu tenho até a cartilha que o meu filho foi alfabetizado. Mas, enfim, eu passei por aquele processo, né? Tinha essa vontade de ir para a escola, gostava. E o meu pai conta que eu era uma criança muito alegre, que quando chegava visita na casa eu gostava de cantar, de fazer gracinha, eu era aquela criança bem simpática. Minha mãe só ficava olhando assim pra minha cara, assim, pra mim com uma cara feia, porque eu não podia fazer arte, né? E às vezes eu aprontava, né? Umas coisinhas assim, né? Que não agradava a ela. A minha mãe sempre foi mais severa, gente. Meu pai não, meu pai passava a mão na cabeça, e, enfim, deixava rolar umas brincadeiras. E aí... Falar em brincadeira, o que você fazia antes de ir para a cidade? Você foi com 7 anos para a cidade? Fui com 7 anos para a cidade. Até 7 anos, o que você fazia lá? Gente, a gente brincava muito de pique-esconde. Sabe pique-esconde? Você brincava com os seus irmãos? Meus irmãos, os pessoal da fazenda, os filhos dos empregados? Dos empregados. Tinha um pessoal que trabalhava na fazenda e tinha um lugarzinho lá, chamava Pastinho. Era um lugarzinho assim, plano. Ali morava aqueles funcionários lá da fazenda. E aí eu ia para lá brincar, a gente brincava de pique-esconde, de amarelinha, de bolinha de gude, soltar pipa. Eu amava as brincadeiras dos meninos. Você andava junto com os meninos, com as meninas? Isso. Era tudo misturado? Tudo misturado. Eu amava gente, soltar pipa. Uma vez eu caí, esfolei meu joelho, eu ficar em carne viva, mas eu gostava tanto de soltar pipa. Era tão gostoso aquilo, bonito, aquele espetáculo. Você assim. fazia pipa, não, né? Nós fazíamos, claro, a gente pegava farinha de trigo, misturava na água e fazia um grude. Com o papel de seda. E a armação de bambu, não? Bambu.
Vocês destalavam o bambu, não? Meu pai fazia isso. Meu pai ia lá, deixava prontinho pra gente e a gente ia emendando e fazia com papel de seda. Uhum. Era gostoso. Agora, a linha não devia ter cerol, não, né? Para cortar outras Não, linhas. não tinha, não. tinha Era essa linha mesmo de sacanagem. carretel que a gente pegava lá, que a minha avó costurava, ou minha mãe, a gente pegava aquilo lá e dava um jeito. Isso. Era forte aquelas linhas. Aham. Escuta, a sua casa devia ter banheiro já dentro? Não, não tinha banheiro. Era um lugar assim afastado Uma e tinha um casinha. buraco. Ah, era um buraco. Era um buraco. Ah, então não tinha nem a casinha? Não, não tinha. Não, era um buraco dentro de uma casinha, Ah, mas dentro- era fora de casa. Tá, era fora de casa, É. afastado. Gente, a gente ia tomar banho, a gente tomava banho numa bacia. Eu me lembro disso, era uma bacia, aquelas bacias de alumínio, grandona. E, Chico, era engraçado que eu entrava naquela água, tinha tipo uns bichinhos. O quê? Tinha. Bichinho? Parecia uns vermezinhos preto. Como chama aquilo? É do negócio que dá o pernilongo, né? Exatamente. Eu sei, eu esqueci o nome dele. Hoje poderia ser uma dengue, né? Naquela época não tinha dengue. Podia ser um negócio Um mesmo. negócio assim. Tinha aqueles bichinhos que... Tinha isso? Aí na, eu na água entrava da assim- bacia? Eu botava meu pé e eu via esse tchu-tchu. Aí eu... Nossa, Ou era girino? pode ser girino? Será? Não Girino sei. era maiorzinho já. Girino Não, é desse tamanho, Chico, olha. Então podia ser girino, é. Girino de rã, de peixe, de sapo. É. Só sei dizer que na hora do banho era chato, porque tinha essa experiência. Eu falava, mas tem que cuidar. Experiência. Eu tinha que cuidar daquela água, eu não entendia. Gente, eu não comia, eu só queria brincar. Minha mãe falava que eu brincava o tempo todo, só queria brincar, ainda sumia, ficava brincando. Atrás de mim eu nunca comia, não tinha tempo para comer. Por incrível que pareça, era assim. E aí... Falar em comer, o que vocês faziam? As caras comiam de roça? Era frango caipira, Nossa, as comidas angu. eram maravilhosas, comidas. Comida de roça, era frango caipira, Porco na angu, lata. porco na lata. Era a broa de amendoim, que eu amo, gente, que eu quero fazer aqui no canal, que é deliciosa a broa de amendoim. Aquele bolo de batata doce, né? Bolo de batata doce Nós da minha fizemos avó. também. Exatamente, eram umas coisinhas, pão de queijo maravilhosos. Pão de queijo já comia. Já comia. Tinha fogão de lenha, naturalmente. Tinha fogão de lenha. A nossa cozinha era tão grande, Chico, que tinha um balanço dentro da cozinha. O quê? Meu avô fez um balanço pra gente, balançava dentro da cozinha. Dentro da cozinha? Naquele... Na trava ali na da trava. tesoura? Ai, que saudade disso, era muito gostoso, ele fazia Que pra doido, gente. Mas era tão grande, eu acho que a cozinha da minha avó tinha uns 70 metros quadrados, era muito grande. Tamanho de um apartamento pequeno hoje, né? Exatamente. Ô Mari, e aquelas comidas? Taioba, caruru, cambuquira, vocês comiam essas Nada, coisas? eu não me lembro disso, eu não lembro que eu comia isso, não. Não. Eu comia assim, não, era couve, chuchu, Giló? jiló, Quiabo. abóbora, quiabo, Isso comia. muito inhame, mas muito inhame tinha na fazenda lá. Que jeito vocês comiam inhame? Frito? Não, cozido, Cozido. ensopado. Ah, no ensopado. É. Tá. Farinha de milho, a gente comia muito farinha de milho com leite, Ah, tá. goiabada com leite. Fazia na fazenda farinha? Fazia, a gente tinha uma casinha lá só para fazer essas quitandas. Era muito gostoso. Você fala casinha, era uma cozinha ou era aquele lugar que tinha um monjolo, assim, que pá? Era uma casinha Que tinha um forno. separada que tinha um forno grande. Além do fogão de lenha, nessa cozinha grande, Também tinha. tinha uma casa, ele chamava de tuia. Ah, Só que lá guardava mantimento, mas a minha avó fazia ali também, numa trempe grande, fazia os nossos doces. Tinha chapa de torrar farinha, era nessa casinha separada. chapa de torrar farinha. É, Então, mas você as lembra gamelas. como que eles preparavam? Porque para fazer a farinha de milho, precisa deixar o milho de molho. Você lembra desse Tinha processo? mojolo, com tinha. água, descia uma bica, ele Ah, tá, tinha, isso que eu- tinha todo esse processo, eles faziam todo esse processo, depois a farinha. Uhum. Eu acredito que essa bica lá do o mojolo já não tem mais, mas a bica deve ter até hoje, que era de pedra, era uma coisa linda, muito, muito grande. E o moinho tinha também, não? Tinha um moinho, Aham. tinha. Para fazer o fubá. Tinha para fazer o fubá. Gente, lá o lugar era muito isolado. Vocês não têm ideia como o lugar é isolado. Eu tenho vontade de voltar lá, se a gente tiver oportunidade de ir lá gravar. Ir lá, Chico? Tá na mão de alguém da família? Tá. O irmão da minha mãe, o mais novo, herdou a sede, a casa. Foi dividido, né, as terras. A minha mãe ficou com uma parte e meu tio mais novo ficou com a casa. Por que ele ficou com a casa? Porque ele, por ser mais novo, ele casou
e foi morar com a minha avó. Aí ele cuidou da minha avó. Ficou cuidando da mãe. Aí ele ficou com a sede, ele mora até lá até hoje. Ele cuida na medida do possível, ele até que cuida bem. Tem um muro lá de pedra que foram construídos pelos escravos. Lá tem tem uma situação. No porão tem o lugar onde o escravo, entre aspas. Eu me lembro, Chico, que eu fui criada como uma escrava, quer dizer, graças a Deus em liberdade, né? Uma descendente de escravizada. Descendente, com certeza. Então eu me lembro disso. Maritaca, gente, aqui tem para dar e vender. Elas são aqui nossas companheirinhas. E aqui é comum, né? Aqui na roça, isso é normal. Eu gosto delas. Graças a Deus elas não fazem estrago aqui, não. Elas não cortam o fio, não, porque eu já deixei tudo escondido. Ô Maria, lá tinha terreiro, tinha café? Tinha terreiro de café, nossa, tinha. E meu avô era produtor, gente, de fumo. Ele produzia uns fumos, sabe, de rolo. Ele tinha plantação. Depois ele colhia e fazia aquele rolo de fumo e ele vendia. O fumo dele era muito famoso na região, de boa qualidade. Gente, meu avô fumava um cigarro atrás do outro. Ele ficava em cima do fogão, ele subia em cima do fogão da minha avó, sentava num toquinho de madeira e ficava ali, acendia o cigarro no fogão assim, ó, na lenha ali, na brasa, e ficava fumando, um atrás do outro, Chico. Faleceu novo, faleceu com 68 anos de efizema pulmonar. Porque fumou demais. Escuta, você lembra do processo do fumo? Você participava da destala, alguma coisa? Eu não me lembro disso não, Chico. Eu só me lembro da plantação e me lembro depois dele todo ali. Ele já foi, acho que curtido, né? Ele já foi curtido. Enrolado naquele pau, né? Ele já estava enrolado no pau. Ficava suando aquelas gotas pretas, assim. Eu me lembro disso e do cheiro, que era muito forte. Forte, né? E ficava lá, ardia, e ficava lá nessa tuia. Essa tuia era grande pra caramba e tinha um quarto lá, um espaço que ele fazia esse fumo. Legal. Eu me lembro disso, era uma coisa assim. Ele ia para a agricultura, tinha café. Lá tinha café, gado, tinha muita fartura. Feijão. Milho, feijão. Mas eu me lembro que o fumo era bem famoso. Era uma coisa assim que trazia muitos comerciantes. Eles iam comprar lá, Ia comprar lá. Eu vi o alpendre da minha avó cheia de gente lá negociando. Comprando fumo, conversando. E escuta, nessa época, você, né, com a cabeça que você tem, você correu o mundo, né? Você imaginava alguma coisa de quando você fosse adulta? Você sonhava? Você conversava com as pessoas? Como que era? Nada. Naquela época, tão pequenininha, a única coisa que eu conseguia era deitar no alpendre da minha avó, olhar para o céu e ficar contando carneirinho. E falar assim, gente, mas como esse céu... Será que é muito distante? Será que tem outras cidades? Como que é isso, sabe? Não tinha televisão, gente. Eu ficava imaginando outros mundos. Eu falei, meu Deus, eu estou aqui, mas deve ter muita coisa ainda para ser vivida, né? Mas você conseguia imaginar esses mundos? Eu imaginava. Eu imaginava porque tinha aquelas folhinhas na parede. Isso, vai. Eu via ali umas casinhas. Legal. Eu falava, o mundo não é só isso, deve ter outras coisas. E a fazenda lá da minha avó era num vale, é muito bonito, mas era um vale, então era assim, eu tinha uma visão muito grande do céu, de tudo, das montanhas. Então eu sonhava, como eu sonhava, gente, como uma boa pisciana, eu sonhava demais. E enfim, eu via os aviões passando, sabe? Eu via assim no céu. Aí você perguntava o que era aquilo? Eu perguntava, uma vez o avião passou tão baixinho, eu morri de medo, eu achei que ele caía em cima de mim lá. Eu fiquei morrendo de medo, eu tive até um pânico, juro. Eles passaram muito baixo. Falei, mas por que isso? Eu saí correndo, entrando para dentro da casa, eu achei que ele ia cair em cima da casa. Era muito criança, então eu tinha medo, né? Do barulho. Sim. Mas aí eu aprendi, quer dizer, até 7 anos aprendi a ler, escrever, gostava, sempre me interessava, né? Pelos livros, pela história. Inclusive, a minha melhor nota na escola era em história, né, gente? História. Geografia, história. Você estava falando de apareciam os compradores lá, né? É. As pessoas.
E você ficava escutando essas conversas? Eu escutava, mas era assim, sempre conversa de negócio, né? Então não interessava muito. Não interessava, eu só ouvia ali, via que era um mundo, um negócio de homens, eram os homens falando, e eu ficava quieta, eu ficava só observando, a minha mãe, vem pra dentro, não sei o que lá, me chamava sempre pra dentro, né? É, não queria que você ficasse lá. Não queria que eu participasse, eu só ficava assim, sempre muito curiosa, né? E eu via os assuntos deles, eu olhava meu avô negociar, receber dinheiro, eu ficava vendo aquilo ali, que ele fazia um bolo de dinheiro assim, colocava no bolso aquelas notas, sabe? Pegava as moedas no outro bolso, e eu via ele fazendo aquele negócio e vendendo, cortava com uma faca tão afiada que ele cortava aquele fumo. Ah, mas ele vendia pouco, de quantidade pequena, então. Ele vendia, assim, às vezes o cara não queria um rolo todo, ele queria menos, ele fazia, né? Então, eu vi que tinha negócio de todo jeito, gente, de muita quantidade, pouca quantidade. Ali ele já pitava, né? Não é pitar que fala, Chico? Sim, pitar. Enrolado na paia do milho. E eles pitavam aquilo ali, ficava ali conversando. E passava o tempo ali, aquela... Então, mas aí tinha esses. Agora tinha os seus familiares, né? Os adultos da sua família. O que eles conversavam? Você lembra, não? E eles conversavam sempre coisas ligadas à agricultura, à compra de boi, de vaca. Sempre a trabalho. Sempre trabalho. Sempre trabalho, gente. E a gente estava muito reunida em torno da mesa, da oração, do fogão. A gente passava o maior tempo da nossa vida naquela cozinha. De 70 metros quadrados. É daquela cozinha. A gente ficava ali muito tempo ali, era muito cheia aquela cozinha, era muito divertido. E quando a gente ia dormir, gente, eu adorava dormir na casa da minha avó, porque o quarto era gigante e tinha várias camas. Então a gente dormia, cada um numa caminha, assim, tudo naquele quartão. Porque minha avó tinha muito filho, minha avó teve 11 filhos e ela não fez 11 quartos. Nem 2 quartos, um só para homem e outro para mulher? Não. Nem isso? Nem isso, só tinha um quarto que era visita, que logo perto da sala. Tá, e no outro eram os filhos? No outro eram os filhos e depois um outro quarto que era do casal. A gente dormia, sabe aquele, Chico, sabe aquele colchão de palha, de milho? Que faz barulho. Que faz um barulho, uma barulhada aquilo. O detalhe que às vezes estava eu e minha irmã, minha avó colocava eu para dormir com meu irmão porque não tinha mais cama. E meu irmão, ele fazia uma farra e eu também, a gente levantava as pernas. Eu levantava a perna de um lado, ele levantava de outro, a gente ficava assim brincando em cima da cama, uma barulheira. E a gente era sempre chamada a atenção, né? Mas a gente, de noite ali conversando na escuridão, gente, lamparina. Mas peraí, mas eles deixavam as crianças ficar fazendo bagunça? Nada, mais ou menos. Gritava lá do outro lado, né? É. Vocês não vão dormir não, não sei o que lá, não sei o que lá. A gente estava brincando no escuro, né? Então a gente achava que ninguém ia ouvir aquela brincadeira. Porque estava no escuro, não ia ouvir, né? Gente, lamparina. Na casa da minha avó, quando eu saí de lá com 7 anos, não tinha energia elétrica. Não tinha energia elétrica ainda, né? Não tinha, não, era lamparina. Você está falando da lamparina e das histórias, eu estou lembrando de assombração. Eles contavam isso? Tinha. Lá na minha avó, quando criança eu não ouvia, eu ouvia, eu não via, mas diz que tinha assim, eles ouviam barulho de pessoas andando tipo assim, tinha uma sala lá que era, tipo, vamos dizer que era uma sala de jantar, grandona, que tinha uma mesa retangular imensa e tinha uns baús onde a minha avó guardava louça e guardava roupa de cama. Enorme, gigantesco. Eu até fiz uma arca aqui muito parecida com a arca que tem lá na minha avó, Chico. Porque me remete à infância. E aí, os meus tios falam que à noite, quando eu não estava lá, eu já estava na casa da minha mãe, eu ouvia barulho de alguém andar nesse assoalho, pisando, e não tinha ninguém. Às vezes batia uma porta, eles falavam, não tinha ninguém. Eles iam ver, não tinha ninguém. Principalmente na porta do quartinho que a gente tomava banho. Porque tinha um quartinho lá que é tipo um quartinho que era um banheiro. Ninguém dormia. Lá que colocava a bacia pra gente tomar banho. Não tinha o buraco lá, o de vaso. Tinha um buraco para jogar água fora só? Só para jogar. Abria a janela e jogava, Chico. Ah, pela janela. Pela janela. E eu lembro que era um quartinho pequeno onde a gente tomava banho. E diz que essa porta batia. E alguém andava naquele assoalho. Era isso que eu vi eles falarem, né? Quer dizer, mas eu nunca presenciei nada assim que eu falasse, é uma assombração. Não me lembro disso. Eu só vi eles contarem isso, né? Eu ia contar. E você não tinha medo, então? Não,
não tinha medo, não. Não. Eu nunca fui, assim, esses medos, assim... Eu posso dizer que eu nunca fui uma pessoa de sentir medo. Não, né? Não. É, Não senti. você viajou pro mundo afora e meio sozinha e tal, Meio né? sozinha, eu nunca fui, eu não gosto nem de falar a palavra medo. Eu sempre falo, quando eu tenho uma coisa assim que eu tô assim, eu falo, eu tenho receio com aquilo. É um receio. Aliás, até um respeito. Eu falei, eu não vou por ali porque eu acho que não vai ser legal, mas nunca medo. Eu acho que quando a gente fala que sente medo, a gente está atraindo algo para a nossa vida. Então, eu não gosto de falar que eu tenho medo. E eu sempre fui uma pessoa assim, de muita fé. Então, eu acho que quando a gente tem assim, essa fé, eu sempre acreditei em Deus, eu tenho uma coisa assim no meu coração muito ligada a Deus. Eu não sei, pode ser a minha herança lá com a minha avó foi de oração, minha mãe também de oração. Então eu sempre me colocava, conversava muito com Deus. Então eu não, sou uma pessoa que eu não tive medo. Mas esse não medo seu, essa coragem sua, você acha que vinha da fé, da segurança que você tinha, de que tinha alguma proteção espiritual? Eu acho que é uma proteção espiritual. Eu penso assim, minha avó falava muito sobre isso, aquela oração, ela me ensinou, então eu passei a ter confiança nessa oração, né? Então em momentos às vezes difíceis que eu vivi fora, no Brasil fora, quando eu vivia, eu, às vezes, assim, tipo, no metrô, lá, já aconteceu uma situação assim, que eu estava no metrô, que eu tive muito medo lá, uma situação complicada, e que eu peguei muito firme com Deus, eu comecei esse tipo, rezar o Pai Nosso, sabe? Eu falei, o Pai Nosso aqui. Aí eu comecei a rezar o Pai Nosso, aquilo foi, eu fui sentindo melhor, eu falei, não, eu não estou sozinha, tem algo aqui comigo, um lado espiritual aqui, sabe? Eu tenho aqui uma proteção do meu anjo de guarda. E eu sempre fui assim. Como eu fiz uma caminhada na vida, Chico, muito sozinha, de uma certa forma, eu vivi muita solitude, então eu me volto muito para o lado espiritual. Eu me volto muito para dentro, assim. E você tem essa lembrança de ter sido assim na sua infância também? Ah, eu me lembro. Era assim. Porque eu fazia umas caminhadas muito sozinha. Por exemplo, quando eu ia para a escola, tinha uma escolinha lá perto da fazenda da minha avó, que a minha irmã foi alfabetizada mesmo, né? Ela tinha idade para ir para a escola, meus irmãos. E aí, eu às vezes ia atrás dela. Então eu subia aqueles pastos, eu ia sozinha. Eu ia caminhando, chegava na escola, eu não tinha medo. Eu fazia aquele processo ali muito tranquilo, eu nunca tive assim aquele medo, pode aparecer, sei lá, alguém ou um bicho. Eu não sentia isso. Eu não tive essa experiência de sentir medo de algum momento, passar por situação difícil. Agora, eu estou imaginando você, né? Você tinha menos de 7 anos. Você tinha 5, 6 anos. 5, 6 anos. Você era uma criança a quem era dada a liberdade de se virar sozinha nesse ambiente. Ir e vir. Gente, eu me lembro, a gente, não sei se outras famílias, outras pessoas com a idade assim, mais ou menos da minha idade, viveu isso. Eu tinha uma sensação de muita liberdade na minha infância. Eu tinha. De liberdade de ir e vir, sabe, Chico? Não, mas já acho que é da sua família, porque não é toda criança que... Ah, não. Nossa, a gente ia brincar, juntava os priminhos, a gente saía. Ah, Chico, mas o Brasil, sei lá, o mundo de alguma forma naquela época não era tão violento como hoje. Eu estava no mato ali. Sim, mas mesmo assim, os pais podiam ter medo, por exemplo, de a criança ter uma queda, de levar uma picada de cobra, de alguém fazer uma maldade, algum adulto fazer uma maldade com a criança, entendeu? Mas eu ali, daquela minha infância, eu não sentia esse medo, porque, olha... Mas então, eu acho que os pais transmitem esse não medo para a criança, entendeu? Eu imagino. Que... A minha mãe foi muito liberal, agora você está me chamando a atenção, minha mãe foi muito liberal. Ela foi uma mãe, Ela assim... tinha confiança, né? Tinha. E você sabe, Chico, se pensando na personalidade da minha mãe ensinou a gente a ser independente, sabe? Muito cedo. Eu me lembro que tinha que me virar sozinha. E ela me ensinou isso. Meu pai não, meu pai era muito assim, carinhoso, meu pai era medroso, gente. Meu pai era medroso. Minha mãe não, mas meu pai era um homem medroso. Minha mãe dominou ele, hein? Dominou. E você acha que a sua mãe tratava diferente os meninos e as meninas? Não vejo essa diferença, não. Que legal. Eu acho isso lindo na minha mãe. Ela amava todos por igual. Minha mãe na medida do possível, né? Ela foi assim, minha mãe era como se diz, vaidosa,
Mas meu pai era assim, muito ciumento, minha mãe era uma mulher muito bonita e vaidosa, e ela cuidou muito bem dos filhos. A casa da minha mãe era muito limpa, era muito legal isso, muito limpa. As nossas roupinhas, roupa de criança, gente, era muito bem cuidada. Eu achava os vestidinhos tudo muito lindo, e ela cuidava, ela costurava. Eu aprendi a costurar com a minha mãe. Eu aprendi a costurar sem fazer um corte de costura, eu aprendi vendo a minha mãe. Eu aprendi a costurar, fazia blusinha, eu fazia calça, pijaminha, roupinha de boneca. Eu brinquei fazendo roupinha de boneca, costurando para as bonecas. Casinha, a gente brincava de casinha. Ô, Mari. Fazia arrozinha lá, aquele arroz cheio de fumaça, que depois ninguém conseguia comer. Ah, mas você fazia. Eu fazia, nossa, adorava brincar de casinha. Então, você aprendeu a ler, né? Olhando sua irmã. Isso. Aprendeu a costurar vendo sua mãe e agora você está aprendendo a fazer vídeo com o Chico Abelha. Gente, que privilégio o universo mandou para mim, né? O Chico Abelha aqui. Veio pousar aqui no seu jardim. Pois é, isso é muito legal, muito gratificante. Ô Mari, muito bom. Eu tinha pensado que a gente ia para um caminho, mas a gente já foi para vários outros, né? É verdade. Eu tô imaginando, aqui a gente falou aquela dos 7 anos que seu pai levou vocês para a cidade para ter a oportunidade de educação, que ele via que era importante naquele momento, né? Meu pai tinha essa visão, minha mãe não, gente. Pela minha mãe, continuaria na fazenda da minha avó. Ela nunca quis sair de lá. Nunca quis? Nunca Ela quis. foi para obedecer, quer dizer, para fazer a vontade do seu pai? Sim, porque minha mãe era submissa ao meu pai. Sabe aquele casal de antigamente que o homem, né, o homem que trabalha fora, ela fica em casa cuidando dos filhos. O homem tem a voz de mando, né? De mando. A autoridade lá, a mulher respeitava, era submissa, sim. Era. Chico, sabe como foi o casamento da minha mãe? Primeiro a minha mãe casou no cartório, casou na igreja, para depois casar no cartório. Ao contrário do que se faz. Exatamente. Eu encontrei os documentos da minha mãe, estava bem lá escrito isso. Então, era válido o primeiro casamento da igreja, depois o do cartório. E aí, Chico, né? Então, quando meu pai foi para a cidade, nós fomos para a cidade, gente, nós chegamos na cidade com a mão na frente e outra atrás, entre aspas, né? Porque, peraí, o seu pai trabalhava na fazenda. E aí, ia fazer o que na cidade? Exatamente. Meu pai, o que ele ia fazer? Ele falou, eu vou para a cidade para dar estudo para os meus filhos. E os irmãos do meu pai, os irmãos, eles já estavam na cidade, né? Então, eles já viviam na cidade. Então, meu pai viu aquilo como um ponto de apoio. Ah, entendi. Tanto é que a gente foi morar mais ou menos perto da casa de um tio. O tio Lázaro. E aí, o que acontece? A gente foi morar ali na cidade, foi morar numa casinha muito simples, gente. Era muito, muito, muito simples. Eu me lembro da casa até hoje, De tijolo. De tijolo, tinha quintal. A casa, assim, tinha aquele cimento, tipo cimento queimado, né? Um cimentão, assim. Tinha fogão de lenha, a gente tinha galinha, a gente tinha, assim... Ainda dava para ter uma horta ali? Tinha horta, sem sombra de dúvida. Chegamos ali, aí meu pai, vou fazer o quê? Aí o que meu pai fez? Meu pai vendeu lá o cavalo, vendeu a vaca, vendeu o café. Com aquele dinheiro, meu pai não conseguiu comprar uma casa na cidade, ele alugou. E aí meu pai, sabe o que meu pai... Ele não conseguiu, não, então ele foi para a cidade morar de aluguel. De aluguel. Mas será que ele viu uma oportunidade de trabalho para ele? Ou era por causa também dos filhos? O que você acha? Ou eram os dois? Os dois. Porque meu pai falou assim, eu vou estudar meus filhos e vou arrumar um trabalho. Meu pai era muito otimista. Ele tinha, assim, até visionário, eu posso dizer que meu pai foi um homem parecido visionário. com você, né? Parecido. Dizem na família que eu puxei muito meu pai nesse sentido. Sim. Que é assim, de muita coragem, de ir e fazer as coisas. Por um certo modo, sim. E aí, o que acontece? Aí a gente foi morar numa casinha alugada e meu pai pegou aquele dinheiro, gente, montou um bar. Meu pai fez um bar. Justo um bar. Um bar. Um bar assim um bar vendia algumas coisinhas, tipo um bar mercearia, mas era muito mais bar do que mercearia. Ele vendia uns salgados lá. Eu não me lembro do meu pai fazendo. Fazia tipo assim um tira-gosto. Era tipo um tira-gosto. Um torresmo, uma linguiça. Uma linguiça, um ovo cozido. Um ovo cozido. Eu me lembro disso. E vendia groselha, gente, eu não esqueço. Groselha? A garrafa de groselha? A garrafa de groselha, não. Ele vendia a groselha que a gente colocava no leite, ele vendia para os clientes. Chegava lá, tinha leite com groselha para vender.
Ah, tá, para tomar no balcão. E tomar no balcão. Gelado? Gelado. E vendia lá as cachaças, né? Mineiro, né? Uma cachaçinha, vendia. Eu não me lembro daquela época, Chico, meu pai vendendo cerveja, não. Não. Ele vendia café, ele vendia pão. E ele que ficava no balcão? E ele ficava no balcão. E a sua mãe cuidando dos filhos? Cuidando dos filhos em casa. Gente, eu adorava ajudar meu pai no bar. Eu era tão pequenininha, o balcão, assim, tinha um balcão, a altura do balcão era na minha cabeça. Eu estava ali, atrás do balcão, ajudando meu pai. Eu amava ficar ali com ele, porque eu era muito apegada ao meu pai. Muito apegada. E ele ia para lá e eu gostava de ver pessoas, né? Então eu ficava ali com meu pai, ajudando ele a vender. E assim começou a nossa vida. Só que as coisas não foram caminhando como a gente esperava, então a gente passou muita dificuldade ali. Muita dificuldade. Eu me lembro da minha mãe chorando, aí a minha mãe começou a lavar roupa para fora, para ajudar em casa. Isso porque a sua mãe vinha de uma família abastada, né? E aí ela chorava mais ainda. E como é que foi isso? Eu senti que a minha mãe tinha muita depressão, gente. É. A minha mãe, em alguns momentos, eu escutava ela falar. Inclusive, quando eu fui fazer meu mapa astral, a astróloga lá disse que a minha mãe tinha, e não sei, apareceu no mapa e minha mãe, ela tinha às vezes ideias de suicídio, Chico. Sei. Aparecia. Por causa daquela situação pesada que ela tinha. Criar os filhos. Meu pai no bar, ele trazia pouco dinheiro para casa. Pouco alimento, nós nunca passamos fome, graças a Deus. Mas a gente comeu, assim, teve situações, algumas vezes, da gente comer, só tinha o essencial, feijão, um feijão com angu, por exemplo. Tinha um feijão para angu e minha mãe lavando roupa para fora para ajudar em casa. Então, mas essa situação, se a sua mãe vinha de uma família abastada, por que o seu avô e a sua avó não ajudavam eles? Sabe, Chico, eu me lembro do meu avô, dos meus tios, lá da fazenda, poucos iam nos visitar, eles não visitavam a gente. Será que aconteceu alguma coisa? Não. Ou foi porque a sua mãe escolheu casar com uma pessoa de classe mais baixa? Não, você sabe o que eu acho que era assim, a minha avó já estava lá com tantos filhos para criar, a minha mãe era a filha mais velha. Ah, sua mãe era mais velha. Então minha mãe foi e minha avó ficou com uma porção de filho para criar. Então, gente. tipo assim, ela abandonou, podia estar ajudando ali sua avó a criar os mais novos, né? Podia estar ajudando. E eu me lembro, sabe o que a minha avó fez para ajudar a minha mãe? Ela deixou a Germina, era uma criada, entre aspas, que a gente dizia, que ajudou a minha avó, ela acompanhou a gente. Ela foi com a gente. Ela foi, a Ela Germina. foi com a gente. Essa é descendente escravizado. Que era descendente de escravizado, é. Ela foi com a gente, eu me lembro que ela nos acompanhou. Foi isso, uma das coisas que a minha avó deu para minha mãe, ajudou. Falei, Gente, nossa. como que alguém dá uma pessoa, né? Olha só, detalhe, só para fazer um comentário, né? Ela foi junto com a gente, eu me lembro desse episódio, ela estava ali com a gente e ela foi uma das pessoas que ajudou a minha mãe de alguma forma, né? Mas aí, Chico, meu pai ficava no bar, aí meu pai foi indo para um caminho errado, ele tomou uma direção errada. Ele assim, gente, ele vendia uma cachaça, ele vendia uma pinga e bebia outra. Então ele fazia esse processo e meu pai foi se tornando um alcoólatra. Foi se tornando, ele foi ficando deprimido. Deprimido, porque ele bebia, eu acredito. E às vezes eu via meu pai muito triste. E meu pai, ele se tornou um alcoólatra, porque eu me lembro do meu pai com úlcera, ele vomitava, né? Então, vomitava sangue, Chico. Ele chegou nesse ponto. Ele chegou nessa situação, a gente fumava muito e bebia. Então, era uma situação que me marcou, porque eu via muito perto de mim isso acontecendo. E eu me lembro quando meu pai fechava o bar, eu estava ali com ele. E eu carregava meu pai, a gente ia para casa e eu levava meu pai. E aí, depois, o meu irmão Silvano, também ele conta, e ele ficou muito traumatizado com essa história. Porque meu irmão, até hoje, ele conta dessa história, Chico, e ele fica triste com isso, sabe? Eu ressignifiquei tudo isso, eu não fiquei traumatizada. Eu tentei tirar meu pai dessa situação e, graças a Deus, ele saiu dessa situação. Mas foi algo que aconteceu, ressignifiquei, não fiquei traumatizada, eu lembro disso, mas depois a gente virou uma página da nossa história, né? A gente conseguiu reerguer a família tomou um outro rumo, porque num determinado momento da vida em que um dia eu fui buscar meu pai
nessa história. Acho que eu vim da escola, eu estava em casa e um vizinho veio falar assim para mim, teu pai está caído lá na sarjeta. Aí eu saí correndo, fui lá com meu irmão, aí eu peguei meu pai. E daquele dia foi para mim, sabe, uma virada de chave. Eu cheguei em casa, eu olhei para minha mãe chorando, olhei aquela situação toda, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Quantos anos você tinha? E isso eu já estava beirando assim, Chico, com uns 11 anos. 11 anos. Uns 11 anos. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa para minha família, isso estava mexendo muito comigo. Aí eu saí de casa, eu fui atrás desse meu tio, atravessei a cidade, a gente já estava morando assim longe. Eu me lembro que a minha mãe conta que ela morou em 12 casas diferentes lá em Varginha, 12 mudanças ela fez. Isso era tristeza também. Mas por conta de quê, será? Necessidade financeira, a gente não tinha... Uma casa mais barata? Alugava aqui, alugava ali, alugava aqui. Até meu pai comprou uma casa, sabe? A gente mudou muito. E aí eu atravessei aquela cidade, fui atrás do meu tio, não falei para ninguém. Eu saí... Achando que você tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha que fazer alguma coisa. Aí eu fui, atravessei, cheguei lá no meu tio Lázaro e falei para ele, o senhor precisa fazer alguma coisa, precisa nos ajudar, porque meu pai, a gente está passando necessidade e meu pai, ele bebe e outro dia eu peguei meu pai na sarjeta, meu pai já está mal, meu pai vai morrer. O senhor tem que fazer alguma coisa. Aí foi esse meu tio Lázaro e mais outro tio Galdino, eles chegaram lá, eu me lembro deles chegando lá, eles tiveram uma conversa dura com meu pai. Passaram um sabão lá no meu pai. O Lázaro era irmão do seu pai? E o Galdino também. 3 irmãos. Aí eles chegaram lá e falaram, o que você está fazendo na sua vida? Olha aí seus filhos, olha a sua mulher. Você veio para a cidade, mas aqui tá percebendo que está tudo muito mais difícil. A vida era mais difícil. E aí meu pai, eu me lembro que meu pai ficou muito deprimido, ele ficou muito, muito mal, meu pai. A partir dali, meu pai tomou uma decisão. Ele falou assim, eu vou vender esse bar. Aí foi a salvação. Porque aí meu pai foi vender o bar. Aí o médico falou para ele assim, se o senhor continuar bebendo desse jeito, o senhor não tem saída, o senhor vai morrer. Eu não me lembro a idade que o meu pai tinha, gente, eu não me lembro. Acho que o meu pai tinha assim entre 40 anos, 45 anos, por aí. E ele foi fazer o quê? Aí meu pai ele mudou, ele continuou como não tendo bar, aí ele foi ter um tipo mini mercado, uma mercearia. Aí ele parou de vender álcool. Sabe, ele começou a vender só assim, secos e molhados, né, Chico? Não tinha isso, secos e molhados? Sim, era o nome, Era o nome, secos e molhados. Aí ele foi vender aquelas coisas ali. Vendia um quissuco, né? Não é quissuco que chamava? Era um pozinho. Um pozinho? Um pozinho que você colorido. fazia o refresco. Sei. Chamava quissuco. Aí ele foi vender aquilo, ele foi vender arroz, ele foi vender... óleo, gordura de coco, ele foi vender, ele chamava de gordura de coco. Frutas e verduras também, Verdura, não? ele vendia. Ele foi vender aquilo. Querosene. Ele foi vender essas outras coisinhas. Aí foi acertando, devagarinho ele foi indo, foi melhorando. Aí depois o meu pai, ele foi trabalhar numa fábrica. Perto da nossa casa tinha uma fábrica de caldeiras, caldeiraria, chamava CBC, lá em Varginha. E aí ele foi empregado, ele foi lá trabalhar. Eu não me lembro bem a função dele, mas coitado, era uma função, né, de acordo com... Meu pai não estudou, né, Chico? Ele não tinha... Eu me lembro que, acho que meu pai fez até o 2º ano na época. Mas ele sabia ler e escrever? Não sabia, meu pai não. Meu pai tinha uma tristeza que ele sabia fazer conta. A mãe sabia? Minha mãe sabia. Minha mãe, para ser sincero, Chico, ela estudou e depois ela desenvolveu muito na leitura, porque ela lia a Bíblia, ela conseguia ler, sabe? Então ela desenvolveu muito a leitura. Minha mãe era, assim, até muito inteligente e esforçada. E aí meu pai, ele não sabia ler. E ele tinha uma tristeza, que o meu pai falava assim, eu quero ir lá para o Mobral. Na nossa época falava Mobral, né? Ele falava, eu falei, pai, o senhor precisa... Ele tinha esse desejo, mas acabou que ele não foi. E ele trabalhou nessa fábrica, ele era muito dedicado ao trabalho, meu pai muito habilidoso, muito simpático. Foi a nossa salvação, gente. Ô Mari, eu estou querendo entender como que era a relação do seu pai com sua mãe.
Porque eu acho que deve ter acontecido alguma coisa para eles irem para a cidade, né? É. Que eu não sei se você não percebeu, ou não ficou sabendo, Chico, né? eles se davam bem. Eu acho que o meu pai foi mesmo para a gente estudar. Para estudar. Foi uma tentativa de ir para estudar. Não, nós conseguimos, todo mundo Não, foi eu estudar. sei, foi uma tentativa dele de dar uma vida melhor para vocês. Foi a Isso que eu tô- tentativa, A minha mãe não queria, mas o meu pai quis ir e foi. Agora, Chico, meu pai e minha mãe brigavam muito, viu? Então, é isso que eu ia perguntar. Eles Brigavam eram demais. carinhosos? Você viu eles se abraçado? Nunca. Eu nunca vi. A minha mãe, gente, olha, para quem gosta assim, muito de astrologia, minha mãe era uma leonina e meu pai um escorpiano, né? Eles se brigavam demais da conta, mas demais, muito. Meu pai era possessivo, ciumento, minha mãe muito bonita, minha mãe não podia chegar na janela, minha mãe não podia falar com a vizinha, porque ele vinha, ele tolhia, ele impedia. Minha mãe não usava um batom, minha mãe não tinha assim, ela era bonita por natureza, mas não tinha nenhuma vaidade, ela não podia... Mas seu pai não permitia que ela se mostrasse bonita para o mundo? Não. Se ele chegasse na janela e ele estava ali fora conversando com um homem, ele voltava e já brigava com ela, já começava a xingar. Um dia, meu pai brigou muito feio com a minha mãe. Também foi outra situação que eu entrei no meio dos dois. Você entrou? Eu entrei nessa briga porque foi assim, olha... Eu falei de 11 anos, né? Que 11 anos que eu buscava ele na sarjeta, né? Gente, com 11 anos eu fui trabalhar, eu fui ser uma babá ali, fui cuidar de umas crianças. Eu me lembro que eu ganhava 11 cruzeiros. Aí eu ganhava aquele dinheiro por mês. Eu pegava aquele dinheiro e levava para minha mãe, correndo, porque minha mãe, eu precisava dar para ela. Porque Você tinha 11 anos e ganhava 11 cruzeiros, você falou. Eu não esqueci nunca disso, porque era o mesmo valor da minha idade. E aí, Chico, minha mãe... Um dia, eu já estava grandinha, eu já devia ter uns 13 aninhos assim, e meu pai brigando com a minha mãe, meu pai lá na mercearia. Eu me lembro que a mercearia era assim, eu tinha a janela do quarto, da janela do quarto meu pai fez um puxadinho e colocou lá uma mercearia. E minha mãe olhava, naquela janelinha, olhava a mercearia. Então tinha ali uns clientes, minha mãe olhava pela janela, minha mãe não podia olhar para aquela janela, porque meu pai tinha ciúme. Aí meu pai entrou assim, eles começaram a brigar. E aí naquele dia ela foi assim uma situação muito difícil, porque minha mãe estava sendo tolhida, né, da liberdade dela, minha mãe com muita dificuldade. Então eles brigaram assim, meu pai pegou assim uma briga que meu pai pegou a faca, Chico. Você viu isso? Eu vi isso. Meu pai pegou a faca assim, eu dei um grito com meu pai. Eu olhei assim para ele, eu falei assim para ele: faça isso, enfia a faca na minha mãe, faça isso, pode fazer, porque eu vou colocar o senhor na cadeia. O senhor vai ficar o resto da sua vida preso. Eu falei assim para ele: eu vou fazer isso. Sabe, aquilo ali foi uma tristeza assim muito grande. Eu falo assim, se for para continuar assim, é melhor. Eu falava, se for para continuar, é melhor separado, gente. A gente vivia assim aquele inferno em casa, vivia. Depois que a gente veio para a cidade, olha a situação. Então foi assim uma situação muito pesada, muito difícil, com muita escassez. Em algum momento você vacilou, Mari? Ou assim, você perdeu a esperança, você achou que não tinha mais jeito? Várias vezes eu perdi a esperança, sim, e eu ficava muito triste. Eu queria fugir daquela situação. Você queria fugir? Eu queria. Você queria fugir com o cigano, né? Exatamente. Era por isso? Era por isso. E eu ficava assim pela rua, eu tinha uma amiguinha, outra amiguinha, muito, ia para a escola, amava ir para a escola, eu queria ir para a escola de manhã e de tarde. A professora, não, mas você estuda na classe mais adiantada, você estuda de manhã. Eu falei, não, mas eu quero ir à tarde também, e eu queria viver na escola, no ambiente de escola. Gente, e aí entra aquela história, né, que eu fazia xixi na cama, né, Chico? Então, é isso que eu queria começar com isso, mas você me enrolou um tantão, né? Gente, é muito detalhe essa história, é muita coisa. E a minha mãe ficava naquela tristeza porque eu fazia xixi na cama. Com que idade? Chico, aí vou voltar um pouquinho, eu tinha uns 9 aninhos.
Aí, gente, eu fazia xixi na cama, então ela me colocava aquele pijama, eu fazia xixi na cama, eu acordava de manhã, eu tinha que ir para a escola. A minha mãe fazia assim, agora você vai para a escola desse jeito. Ela não botava meu uniforme, não, eu tinha que ir de pijama. Mijada. Mijada. E eu era obediente, né? Minha mãe mandava e eu chegava na escola de manhã, não esqueço disso. Eu chegava lá, quando entrava na sala de aula, todo mundo olhava assim, sentia o cheiro do xixi, né? Sentava perto de mim, via aquela situação. A professora, eu me lembro da professora que chamava Luísa, professora. Ela olhava para mim com aquele carinho, com aquele amor. Foi maravilhosa essa professora, eu amava essa professora. E ela olhava para mim, ela tinha um maior carinho comigo, né? Ela olhava assim, ela falou assim, olha, você tem que voltar para casa. E aí ela foi lá, um dia eu me lembro, ela chegou lá na minha casa para falar com a minha mãe, que não podia, aquela situação não podia continuar. Naquela época a gente não tinha conselho tutelar, não tinha... Era a professora que resolvia a situação dos seus alunos, ela que queria ali, sei lá, me ajudar de alguma forma. Era muito humana, muito carinhosa. Ela chegou lá e falou para minha mãe, isso não pode, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Minha mãe era assim muito nervosa. Chico, leonino é nervoso, é explosivo também. Tem os momentos de explosão. É dramático. Dramático. Minha mãe dava cada beliscão. Meu pai não me batia, gente. Mas minha mãe dava cada tapa, cada beliscão assim na gente, que era terrível. Batia com vara de marmelo. Batia. Eu levei muito assim, apanhava muito. Lá na minha infância, lá da fazenda, era com vara de marmelo mesmo. E aí, o que acontece? A professora falou que eu não podia ir mais para a escola daquele jeito, de pijama e de xixi. Aí, graças a Deus, eu fui me curando daquele, eu não sei o que a minha mãe fez, né? Mas aí eu me curei daquilo. Então, eu não tive mais passou, aquela fase passou. Tá, mas como que passou, será? Eu não sei, se a minha mãe fez um tratamento, eu não me lembro, Chico, dela me dando algum remédio, sei lá, fazendo alguma coisa. Tá. Eu não me lembro disso. Sei que, graças a Deus, eu passei aquela fase, né, aquela fase difícil da escola, passei, mas não desisti da escola, gente. Continuei amando a escola. Você gostava da escola? Amava. Era uma forma ali de eu viver, ter conhecimento de um outro mundo, um mundo ideal, talvez um mundo... Eu sonhava com outro ideal mundo. Porque você, naquele lá, não estava bom, né? Não estava bom. E, gente, aí os ciganos, eu queria ir embora com os ciganos. Aí um dia eu sumi lá de casa, meu pai falou, me procurou, não achava. Aí ele foi e me achou lá dentro daquelas barracas dos ciganos lá. Eu estava lá no meio deles. Jura? Juro, estava conversando lá. Mas em Varginha você também tinha essa liberdade de ir para a rua, assim? Tinha, demais. Tinha? Continuava. Como eu te falei, eu gostava muito de brincar, gente. Eu ia brincando, eu brincava com um, depois brincava com o outro e ia embora. Eu sempre quis ir. Eu sempre tive, assim, nessa situação de caminhar. De andar. Sempre, sempre. E aí meu pai procurou, chegou lá, meu pai me viu, eu estava com a maçã, sabe aquela maçã do amor mesmo, vermelhona? Eu estava lá comendo aquela maçã, feliz da vida que eles me deram, eu estava ali feliz, vivendo ali, eu falei, nossa, eu vi os ciganos, né? Via os ciganos assim, eu achava aquela roupa linda, aquelas pulseiras douradas, aqueles brincos, eles são muito vaidosos, né? Aquele cabelão. Eu achava aquilo lindo. Eu queria ir embora. Eu falei, eu vou ficar aqui, quando eles forem embora eu vou junto. Eu ia mesmo. Se ninguém fosse te pegar, você ia? Ah, eu ia, com certeza que eu ia. Uau! Eu queria viver aquela outra vida, parece, sabe? Era uma coisa assim, eu queria fugir daquela realidade que não era muito fácil, né, gente? Não era muito fácil para mim. Era muito dolorosa. A minha mãe, minha mãe era assim, aquela mãezona que acolhia todos os filhos, mas com uma necessidade financeira muito grande. O meu pai, com esse ciúme muito grande com a minha mãe, ele sempre foi possessivo. Até o final da vida da minha mãe, ele foi um homem possessivo, assim, ciumento. Mas graças a Deus, depois que meu pai teve a mercearia, a nossa vida, ela começou a caminhar, né, de uma forma diferente, né, Chico? Melhorou um pouco, pelo menos meu pai deixou o vício da bebida. Mas eles continuavam brigando porque meu pai era ciumento, possessivo. A briga continuava. Essa parte não resolveu? Não resolveu. Nunca resolveu? Nunca resolveu. Uau!
E aí, gente, eu queria com cigano. Aí depois, né, fui crescendo, ficando mocinha, vaidosa. Aí teve um namorado, né, Chico? Ah, peraí, antes do namorado, eu quero saber uma coisa. Em Varginha vocês já tinham energia elétrica, né? Tinha. E aí, tinha rádio, televisão em casa? Rádio, televisão. Já tinha assim, tudo? Tinha tudo. O que você escutava na rádio e na televisão? Ah, Chico, engraçado, eu não me lembro. Não lembra? Tinha a Hora do Brasil, né? 7 A horas Hora da do noite. Brasil, a coisa melhor que tem no rádio, você lembra? A Hora do Brasil, eu me lembro que ligava lá naquele rádio e ficava ouvindo. Exatamente. Isso ficava assim. Nossa, aquilo ficava, eles ligavam o rádio. A televisão, eu me lembro que a gente demorou pra caramba a ter televisão, Chico. Demorou. Eu também lembro que na minha família demorou mais do que eu gostaria. O vizinho tinha, a gente corria pra cada vizinho pra assistir. É. Porque a gente não tinha, demorou a nossa televisãozinha. Preto e branco, devia ser. Preto e branco, lógico, né? preto e branco. Aí eu me lembro, aí foi indo. Não, peraí, e assim, revista, porque eu tô querendo saber como que você entrava em contato com esse outro mundo, né? Porque tinha a sua imaginação, tinha os ciganos e tal. Mas nas revistas, na televisão e no rádio, devia informar você como que era o mundo também. Chico, eu me lembro, eu não sei se foi assim, eu acho que foi ali lá, mais um pouquinho para 14, 15 anos. Eu li uma revistinha, gente, Sabrina, Júlia. Ah, legal. E aquilo ali me fez... Cara... A Luz não lia isso também? Não era esse que ela lia? Eu acho que ela lia também. Eu acho que eu tô lembrando dessa história aí. É verdade. Gente, eu amava. Ela devorava isso. Eu viajava. Eu falei, gente, ali que começou a despertar a minha vontade de conhecer outros mundos. De outros mundos e outras pessoas também, né? Gente, aquele romantismo, aquele homem ideal, aquele homem... Queria resolver todos os seus problemas. Exatamente. E como eu lia aquilo, mas eu lia, eu me isolava para ler aquilo. Eu ficava naquele mundo. Você se isolava e ficava lendo sozinha? Ficava. A escola não te mandava ler livros também? Tinha livro de história, tinha livro... Eu aprendi na escola... eu me lembro na escola que a gente tinha técnicas comerciais, trabalhos manuais, gente. Aprendi a fazer crochê, tinha um pouquinho de aula de tapeçaria, de fazer telas, de trabalhar com lã. Tinha uns trabalhinhos assim que eu gostava ali na escola, né? Trabalhos manuais tinha, a gente aprendia. Aprendia a costurar na escola também, né? Bordar. Eu gostava desses trabalhinhos de escola. Ensinava isso na escola, era muito legal. E depois... Escuta, você está falando dos seus irmãos, você fala muito do seu pai e da sua mãe, mas como que era a relação com os seus irmãos? Você tinha irmão para cima e irmão para baixo? Eu tinha um irmão bem coladinho em mim, Luiz Carlos, meu irmão. Gente, a gente brigava tanto, mas brigava tanto, porque ele brincava muito, eu também brincava muito. Então a gente ia brincar junto, né? Era companheiro das brincadeiras e das bagunças também, né? Eu me lembro que um dia que eu enfrentava os meninos também, né? Lógico que eu enfrentava. Na porrada? Eu enfrentava. Um dia um menino me pegou, eu era magrinha. A gente sabe qual era o meu apelido? Olívia Palito. Muito magra, eu não comia. Tinha um cabelão até a cintura, né? Eu me lembro que um dia um menino, Chico, me pegou eu pelo cabelo e me rodava assim, ó. Jura? Jura. Caraca, eu sofri com aquilo. Imagina a cena. Foi. Ele me rodando assim, eu quase louco. Era o papai, não? Podia ser mesmo, verdade. Caraca, ele acabou comigo. Aquilo foi trágico, aquilo. É uma situação difícil. E meu irmão só fazia peraltice, né? Ele só fazia bagunça, ele me colocava em cada fria. Meu irmão, posso dizer que ele era um TDAH. Ele era assim, ele era hiperativo, gente. Ele só fazia M e me colocava naquela situação ali, né? E eu tinha que me defender, porque tinha mais menino do que menina. Então eu tinha que me defender daquela situação. Eu me lembro muito desse irmão. Depois do outro irmão acima, era um irmão assim muito... Ele era um irmão que... Sei lá, ele era muito responsável, sabe, Chico? Ele foi trabalhar muito cedo, fazer aqueles trabalhinhos assim...
trabalhar na construção. Então ele teve que trabalhar também muito cedo para ajudar a família. Então ele não se relacionava muito com vocês mais novos? Não relacionava. A minha irmã mais velha ajudava muito minha mãe em casa. Então, quer dizer, era muito assim, ela tinha muito juízo, ela era muito centrada. Então ela fala assim, eu segurei a família toda, eu era a filha mais velha, então tudo vinha para cima de mim, é verdade. Então ela falava disso, nesse ponto ela reclamava um pouquinho. Essa irmã que mora aqui perto, qual que é? Essa aqui é depois de mim. É mais nova? Irmã. É a mais nova, que mora aqui perto. E você não brincava com ela? Brincava, a gente brincava também, a gente fazia cada coisa com ela. Meu irmão, juntava eu e meu irmão, a gente aprontava para fazer arte com ela, que é mais nova. Uma vez que a gente fez, pegou uma bola de gude e enfiou dentro da boca dela. Gente, minha mãe não corresse lá, a gente ia matar minha irmã. Gente, é isso mesmo, né? A gente brincava com criança igual se fosse boneco, né? Igual se fosse boneco. Essa minha irmã reclama, vocês queriam me matar, vocês estavam querendo me matar. Que terror. Eu falei assim, não, mas era meu irmão, porque ele adorava aprontar com a gente. Ele era... Tá, mas você ia junto, né? Eu ia junto. Você era cúmplice. Eu ficava assim olhando, mas depois eu ia pela bagunça ali e acabava ficando no rolo ali, né? Mas ela sofreu bastante, essa minha irmãzinha, sabia, na nossa mão. Você já pediu desculpa pra ela? Já pedi desculpa. Agora ela não lembra disso mais não, mas durante um tempo ela tinha assim, sabe? Uns certos traumas, umas mágoas com a gente. Eu acredito que ela tinha... Não, isso era claro, mas depois ela acabou, né, perdoando, enfim. A gente não fazia aquilo por maldade, né, Chico? A gente... Faltavam uns parafusos, eu acho. Escuta, eu te interrompi quando você ia falar do namorado, né? Aí, gente, eu comecei a despertar, né? Falei assim, nossa, um namoradinho e tudo. Ia ser bacana. Ia ser bacana. E como meu pai trabalhava nessa fábrica lá que chamava CBC, né? De caldeiras, fazia aquelas peças imensas de caldeira para ponte, né? Só peças assim grandes. E, gente, lá tinha uma comunidade de japoneses, né? Que vieram do Japão. É mesmo, agora eu lembrei. Japoneses. E eles, assim, tinham engenheiros e tudo. Aí eles vieram... ajudar, né? Ajudar nessa empresa, trabalhar nessa empresa. Aí meu pai trabalhava lá. Então, como eu ficava assim mais ou menos perto dessa fábrica, eu vi esse japonês, eu vi alguns japoneses. E teve um japonês que eu me interessei por ele. Eu achei ele tudo bonitinho e tal. Ele era japonês do Japão mesmo? Do Japão mesmo. Ele andava diferente, se vestia diferente? Nossa, a roupa dele era esquisita demais. Esquisita? E você gostou mesmo assim? Gostei. Gente, era calça de tergal, boca de sino. Jura? Eles andavam assim? Andava. Mas era moda naquele tempo? Era moda. E assim, eu gostei dele, aquele cabelo preto, lisinho. Eu sei que ele tinha, assim, eu estava chegando aos 14 anos, ele tinha o dobro da minha idade, exatamente o dobro da minha idade. Eu estava 14 indo para os 15 anos. Ele é muito velho já, né? A diferença nessa idade, né? Era muito grande. E aí eu gostei, eu achei ele assim, bonitinho, eu gostei dele, gostava. Então eu encontrava com ele assim, escondido, né, gente? Aquele namoro escondido. Aí um dia... Peraí, como? Ele falava japonês, você português, como é que você... Não, ele já estava sabia... na janela vendo ele passar, como é que vocês combinaram? Gente, ele já falava português, eu já sabia algumas palavras em português, porque ele veio trabalhar no Brasil. E você não sabia japonês, nada? Não sabia. Eu aprendi algumas palavras com ele, porque eu não sabia. E ele, Chico, você acredita que eu sei o signo desse homem? Até hoje? Até hoje, leonino ele. Você era uma pessoa que se interessava por signo? Gente, eu perguntava. Você perguntava? Eu tinha essa curiosidade, eu me lembro que ele era leonino. E aí eu saía assim, à tarde ele saía assim, do trabalho 6 horas, eu dava um jeito de ver ele saindo do trabalho. Aí eu encontrava com ele, assim, a gente ia assim, namorar assim, meio que escondidinho. Aí os vizinhos iam lá contar pro meu pai que eu tava namorando. Namorar era o quê? Sentar no banco da praça e pegar na mão? Isso, pegar na mão. Era isso? Era isso. Com certeza, pegava na mão uns beijinhos. Não ia atrás da igreja, na beira do rio, não? Não, um selinhozinho, uns beijinhos assim. Um selinho tinha? Tinha. Aí eu pegava na minha mão, sei que ele era tão cheiroso, eu me lembro que ele era... Cheiroso.
Marcou isso. Eu achava ele tão Escuta, mas bacaninho. aqui, o vocabulário dele devia ser restrito, né? Era. Ele não... Não, até que não. Ele se comunicava bem, Bem. Chico. Muito inteligente, homem. Aham. Muito inteligente. Ele era... Você apaixonou de ele verdade? engenheiro. Não, paixão não. Não. Mas ele chamou bastante a minha atenção. Mas então, deixa eu pensar aqui na cabecinha de uma menina de 14 anos em Varginha. Ela assim, você não viu a possibilidade de sair do que você estava vivendo, que ele te levasse para um mundo melhor? Mas claro. Mas Acertei na mosca. na mosca, com certeza, tudo o que queria era isso. É. Tanto é que um dia, Chico, eu estava em casa, na minha casinha lá, humildezinha lá, com a minha mãe, lá a gente conversando, estava assim, um entardecer, aí bateu na porta, aí meu pai abriu a porta, quem era? Era o Ikezaki, gente, ele chegou Você lá. lembra o nome dele? Ikezaki. Ikezaki-san. Ikezaki, é. Ele chegou lá, e ele falou assim, aí chegou assim, olhou, falou assim, me viu lá, né, viu o pai, o senhor que é o pai da Maria? Eu falei, sim. Aí ele chegou assim, não, porque eu vim aqui, eu quero conversar com o senhor. Eu falei, meu pai, tudo bem, pode entrar, Seu seja pai estava bem-vindo. acostumado com os japoneses, né? Não estava muito... Não, porque ele trabalhava com japonês. Ele trabalhava, mas diretamente não. Diretamente não. Não, o encarregado não era japonês. Aliás, esse Ikezaki, ele era engenheiro, gente. Aí meu pai, ele entrou, sentou, ele estava assim, gente, cheio de bolsa, com uma coisa. Ele falou assim, olha, eu vim aqui conversar com o senhor, porque eu estou voltando para o Japão. Meu tempo aqui acabou e eu vou voltar para o Japão. E eu gosto da sua filha. Eu gostaria de levar a sua filha para o Japão. Para cá. Levar sua filha para o Japão, quer dizer, não está propondo casamento, eu quero levar. Não, não, com certeza ele teria que casar, né? Se meu pai aceitasse, eu teria que casar, né? Ele não ia deixar eu ir sem casar. E eu tô querendo levar a sua filha para o Japão. Meu pai, o olho dele arregalou, falou assim, não, minha filha de jeito, minha mãe calada, né? Minha filha de jeito nenhum, Ele não. respondeu, você estava presente? Eu estava ali. Você escutou tudo. Eu escutei tudo, eu calada, né? Eu não podia falar nada, né? Meu Não. pai. Não, eu respeitava meu pai, minha mãe. Não, minha filha não. Não, minha filha não. De jeito nenhum pode levar minha filha para o Japão, não, que isso? Não, eu não sei o quê. Aí ele ficou assim, ele abaixou a cabeça, ele ficou pensando, o japonês ficou pensando, ficou assim meio triste, olhou para mim, olhei para ele, eu falei, não vai ter jeito não, acho que não vai ser dessa vez não. Não vai dessa vez que eu vou me embora não. Você deu uma murchada assim? Deu. Eu fiquei triste. Eu queria, por incrível que pareça, gente, eu queria ir. Eu não sabia nem a distância que era o Japão, eu não tinha noção. Mas parece que eu sentia que eu queria ir. Eu sentia. Aí, Chico, ele falou assim, olha, eu trouxe uns presentes, já estou indo embora mesmo, eu vou ter que ir, eu estou desocupando meu apartamento. Aí ele trouxe, gente, cortina, presentes, ele trouxe liquidificador, batedeira, coisa de cozinha, ele trouxe anel, ele trouxe uns cordões para mim assim de prata, eu me lembro que era de prata, trouxe. Ele me presenteou, ele trouxe assim uns tecidos para minha mãe, vários cortes de tecido. Do Japão, não? Não me lembro que fosse do Japão, não. Ele trouxe assim, ele trouxe alguma coisa ali, ele doou aquilo, deu aquilo pra gente de presente. Mesmo tendo recebido não, né? Mesmo tendo recebido não, ele já foi, acho que já prevenido, né? Poderia ser sim ou não, né? Escuta, mas você se correspondeu com ele depois? Não. Não. Eu não tive mais contato com ele, ele foi. Ele não. Eu não sabia o endereço dele do Japão, ele não deixou. Eu senti que aquilo ali, Chico... Então ele era um homem sério, ele queria você para casar. Eu me lembro que ele era sério, você falou tudo, você falou muito bem que você colocou. Eu acho lindo isso. A atitude dele para mim foi tão bacana, sabe? Um homem chegar lá e pedir para o meu pai que queria me levar. E meu pai ia colocar as condições, se o meu pai tivesse aceitado, ele ia falar, olha, então case, né? Até porque eu era de menor, né, Chico? Como que eu ia viajar? 14 anos, né? Tinha que ter autorização. Naquele tempo já tinha que ter autorização ou não? Ah, já tinham. Já? Eu acredito que sim. Não, para viajar, eu estou pensando assim. Mas se fosse casada... Pergunta, Mas se fosse casada, com certeza. Aí ele foi embora. Eu fiquei assim um pouco triste. Eu não vou negar não que eu fiquei triste. Eu fiquei triste, mas acabou que a vida que segue, eu continuei estudando. E aí, gente, veio uma história aqui interessante que eu
Na minha cidade lá de Varginha, teve as missões redentoristas. Ah, então, será que a gente continua? Vamos contar essa parte? Vamos dar uma palhinha de como vai ser? Podemos que dar uma acha? palhinha só. Porque Porque a minha vida em Varginha, depois do Ikezak, eu completo 15 anos, aí a partir dos 15 anos eu saio de Varginha mesmo, eu faço aquela mudança que eu gostaria tanto de sair. então você achou um jeito de sair, né? Achei um jeito de sair de Varginha. Mas escuta, quando o Ikezak não deu certo, você não tinha outros pretendentes assim? Não. Não? Não tinha. Você não se interessava pelos rapazes? Não tinha. Foi ele. Só ele? Era só ele. Ele era uma pessoa assim que eu... Diferenciada? Diferenciada. Uhum. A cultura e tudo, ele era muito respeitoso, amava isso nele, amei isso nele. Uhum. Uma referência de um homem tão respeitoso, tão bacana. Gostei demais desse sentido. Mas quando meu pai disse não, eu falei, poxa, eu não vou ter chance nenhuma, eu não vou desrespeitar meu pai. Não tem como. Não tem como. Não tem como. E aí foi indo, eu ia para a igreja, eu ia para a escola, eu me lembro de uma vida religiosa, assim, católica, né? Eu cresci numa família católica, que a gente ia à missa aos domingos. Uhum. Vocês rezavam em casa também? Rezava em casa, eu rezava Ave Maria, minha mãe ensinou Ave Maria, Pai Nosso. Eu gostava, gente, de coroar Nossa Senhora, então tinha festa na igreja da coroação da Nossa Senhora. Então eu me lembro de um dia, eu era assim já mocinha, assim, 13, 14 anos, eu brinquei tanto na rua, de soltar pipa, né? E eu teve Mesmo lá em Varginha, você soltava pipa? Soltava pipa. E eu soltava pipa ali no asfalto, no paralelepípedo. Sim. Uma vez lá, eu tive várias quedas soltando pipa, várias, que eu ficava olhando para olha para cima, trupica, né? E uma vez eu caí lá numa rua de descida de paralelepípedo, e soltando pipa, gente, eu machuquei tanto, mas tanto mesmo. Eu me lembro que eu fiquei com o meu joelho aqui em carne viva, assim, branca, eu vi até o osso ali. Foi um horror. E só que naquele dia, gente, eu tinha um compromisso na igreja. Eu tinha que coroar Nossa Senhora de Fátima. E eu era uma dos anjinhos que ia coroar, né? Eu tinha que subir numa escadinha, eu já tinha treinado aquele ritual ali. E eu subi a escadinha para coroar Nossa Senhora. Eu de cá e a outra de lá. Eu falei, meu Deus do céu, eu estava com aquele vestidinho branco, tudo pronto para aquele dia. E eu estava com aquele joelho em carne viva. A minha mãe, e agora? Não sei o que lá, não sei o que lá. Minha mãe ainda brigou comigo porque eu tinha machucado. Eu falei, eu vou coroar Nossa Senhora, eu vou. Eu me lembro que eu fui até o final. Eu subi, fiz coisa, porque eu sentia, eu tinha aquela responsabilidade, sabe? Tinha asinha nos tinha tudo? Tinha asinha. Minha mãe era tão caprichosa, né? Ela cuidava muito das nossas roupas, eu me lembro, com muito carinho. E aí eu coroei, passei por aquela situação legal, eu quis fazer, eu fiz, e foi muito bom. Era uma alegria. Então eu tinha aquela convivência. Eu via minha mãe chorando, rezando, chorando, minha mãe cuidando da gente. Eu fui criada nesse ambiente. E quando teve as missões redentoristas... Explica o que é isso, porque eu não sabia. Os padres de Aparecida do Norte, né, o seminário lá, eles são os missionários redentoristas, né? Então, eles saem para as missões. Então, tem as missões que vão para as cidades, vai para a área rural. Eu fui criada com essas missões, nessas missões redentoristas, existem até hoje. E os padres e as freiras e as missionárias de Cristo, que ia junto com os padres em missão religiosa. Então, eles chegaram em Varginha. Então, chegaram nessa igreja, a Igreja do Rosário, que existe até hoje. E eu frequentava essa igreja. Então, quando tem missão na igreja, gente, a coisa mais deliciosa do mundo, era uma festa, a cidade. A maioria católico, quase não tinha evangélicos naquela época. Eu não me lembro de nenhuma igreja evangélica naquela época. Não, nenhuma. Não via pastor. Terreno de Umbanda, Candomblé, você também não lembra nada? Ainda mais porque mais Minas, né, era só católico mesmo. Então a gente ia todo mundo, era uma festa. Tinha quermesse, né? Quermesse. Vendia bolos, aquelas coisas, era muito alegre. E eu gostava de festa, eu gostava. Então aquele ambiente para mim era maravilhoso. Aí, gente, eu vi um padre que era o Padre Alberto, das Missões Redentoristas.
Eu tenho até a foto, Chico, tem que achar essa foto. É. E aí, eu me lembro do padre, aí eu fui lá para aquelas missões, eu fui conversar com o padre, eu fui lá falar com o padre. Peraí, você foi conversar com o que na cabeça já? Já fui pensando, porque eu vi as irmãs, as freiras ali, com o padre, as irmãs, as missionárias de Cristo, a congregação, missionárias de Cristo. E eu vi o padre redentorista, aí eu fui tomar a bênção do padre, conversar com ele, falei, padre, eu gostaria tanto de ser freira. Ai, eu quero ser freira. E eu falei para ele falou assim, minha filha, mas que idade tu tem? Eu falei, eu tenho 14 anos. Ele falou assim, não, você tem que esperar ter 15 anos. Você não pode ir antes de 15 anos, tem que esperar ter 15 anos. Aí foi, né, gente? Eu fiquei lá 1 ano esperando completar 15 anos, porque eu queria ir para o convento. Você ficou esperando eles voltarem no ano que vem? Não, todo ano eles iam. Então. Mas aí o padre Alberto, que é da Missões Redentorista, falou com as irmãs missionárias de Cristo e eu decidi ali que eu ia para a congregação Missionários de Cristo. Então você já estava combinada com eles Já estava. Quando fizesse 15 anos... Ela ia me buscar. Seu pai e sua mãe aceitaram isso? Ai, deixa eu falar sobre isso, gente. Eu até sei o nome da irmã que foi me buscar, irmã da Guimar. Ela foi na minha casa buscar. Eu já deixei tudo combinado com ela que eu gostaria. Aí eu cheguei em casa, conversei com a minha mãe e com meu pai. Gente, já decidi, quando eu completar 15 anos, eu sempre tive assim, até hoje, Chico, essa programação de vida. Tem gente que encara como ansiedade, eu não. Eu faço um planejamento. O pior é que eu conheço você, eu vejo que é assim mesmo. Não é? Você planeja, Planeja, bota o objetivo e vai. E vai. Aí eu cheguei na minha casa e falei para meu pai e minha mãe, quando eu completar 15 anos, eu vou para o convento das Missionárias de Cristo, em Jundiaí, São Paulo. Já sei que a congregação é lá. E ali já peguei o endereço e já comecei a corresponder com a irmã até o dia de ir para lá. Ah, é? Foi. Trocava carta? É, com essa irmã da Guimar. E aí eu trocava carta com ela. Aí eu cheguei em casa, a minha mãe... Ai, que benção, minha filha vai para o convento, que felicidade. Peraí, sua mãe já sabia, então já tinha chegado a palavra? Não, eu cheguei e falei com a minha mãe. Ah, tá, você que a informou. Minha mãe abençoou e falou, minha filha, que benção, você vai ser freira, que coisa mais maravilhosa, é uma benção na família, você freira. Minha mãe ficou muito feliz. Eu olhei para a cara do meu pai fechou a cara, não abençoou. Não esqueço disso. Meu pai não abençoou, meu pai fechou assim a cara e ele falou... Ele ficou quieto, pensativo, ele ficou triste, ele não abençoou. E aí foi indo, eu completei 15 anos, e quando eu completei 15 anos, a irmã da Guimar veio me buscar. Olha, ela veio me conforme buscar. combinado, ela vinha veio apanhar a menina. Chico, eu me lembro que eu comprei uma mala, sabe aquela mala dura? Sei. Durona, antigona. Gente, eu comprei aquela mala dura, bem dura. Acho que devia ser de madeira coberto com couro, assim. Exatamente. Eu comprei aquela mala, eu até achei assim, gente, mas por que será que eu comprei aquela mala? Você comprou? Eu comprei aquela mala. Ajuda de um, de outro, né? Peraí, você não ganhava dinheiro, né? Eu já ganhava dinheirinho. Eu fazia. Porque você fazia... babá. Eu trabalhava com babá. Eu lavava uma louça numa casa. Eu me lembro que eu chegava numa casa lá para lavar a louça, Chico, eu era tão pequena. Eu sempre fui muito miudinha. Tinha que trepar no banquinho. Eu pegava um banquinho. Gente, eu chegava numa casa, eu me lembro dessa casa que dava uma dó dessa família, que tinha muitos filhos, a mulher era costureira e o marido dela, assim, não tinha muito juízo, não tinha bons trabalhos. E ela tinha que costurar muito para criar os filhos. Então a casa era uma verdadeira bagunça. Eu chegava lá para lavar a louça naquela pia, eu não via a pia. Não via a pia. Era pura louça suja, muita louça. Chico, eu ficava o dia inteiro lavando louça. Eu subia no banquinho e ficava lá lavando louça. Eu ia embora de tarde, assim, mas quer dizer, depois da escola que eu ia lavar louça, né? Eu primeiro ia na escola, eu nunca deixei de ir para a escola, gente. Nunca deixei, eu sempre quis estudar. Eu sempre incentivei, eu sempre gostei da escola. E aí eu lavava aquela louça, depois eu ia para casa... Com o dinheirinho no bolso? Com o dinheirinho no bolso, tudo a pé. A gente andava muito pela cidade a pé e sozinha. E o que você comprava com esse dinheiro? Aí eu levava pão. Um dia eu comprei pão e leite. Gente, eu saí da padaria com pão e leite para levar para casa. 2 mulheres, grandona, forte. Elas me bateram e levaram meu pão e meu leite. Jura? Juro, eu fiquei muito triste. Eu cheguei em casa chorando e falei para minha mãe, estou muito triste porque hoje eu não consegui trazer aquilo. Minha mãe chorou comigo. Minha mãe me abraçou, chorou. Falei assim, minha filha,
Isso passa, isso passa. Sua mãe era positiva. Era positiva, minha mãe era muito positiva. Aí eu falei, isso passa, é verdade, mãe, passa. Aí eu voltava para Deus, sabe, gente? Desde muito pequena eu voltava muito para Deus, até hoje eu faço isso, né? Volto muito para Deus nas horas difíceis. Maria, você ganhava o dinheiro, então você ajudava em casa, é isso? Ajudava? Com Você certeza. sentia necessidade Absoluta. da família que precisava desse dinheiro? Sentia. Para sua vaidade, então, roupa? Nada, não. Eu não precisava de roupa. Eu sei que eu fazia um negócio lá com a roupa que não era brincadeira, não. O povo ficava gozando de mim, Chico, que eu vestia várias blusas, assim. Eu pegava uma furada por baixo, uma outra mais ou menos por cima e a outra mais ou menos por cima, para cobrir meu corpo, assim. Eu não tinha muitas roupas boas, mas eu ficava, sabe, eu andava com tanto de roupa. Eu fazia isso, era o jeito que eu usava minha criatividade, sabe? Tá, para ficar bonita. Para ficar bonita, é. E aí, a gente só comprava roupa, gente, naquela época, uma vez por ano. Uma vez por ano que a gente ganhava um vestidinho, um sapatinho. Não, e o pior é que eu ganhava aqueles vestidinhos, aqueles tecidos lindos que a minha mãe comprava. Meu pai comprava o tecido, minha mãe costurava e fazia os vestidos. E comprava o sapatinho, né? Aí um dia eu fui passear com a minha mãe, toda linda, bonitinha de vestido. Aquele sapato único que eu tinha, lindão. E eu fui passando assim perto de um bueiro e não caiu um sapato lá dentro. Eu fiquei só com o pé. Gente, eu tô rindo, mas deve ter sido horrível a sensação, né? Foi. Meu pai falou, não tem jeito de pegar não, olha lá. Não dava. Não dava, dentro do bueiro, lá dentro, não pegava. Enfim, chorei pra caramba, né, gente? Chorei muito por isso, eu chorava muito, eu tinha essa sensação, essa situação. Mas foi bom que eu chorei, né? Pelo menos não guardei mágoa. Não guardou, né? Não. Eu acho que eu fui, devagarinho, eu fui ressignificando e sempre tendo esperança de um dia melhor, acreditando sempre num dia melhor. Eu sempre fui uma pessoa de muita esperança. E aí, o que acontece? Aí foi nesse momento, Chico, que a irmã foi me buscar e eu fui para o convento em Jundiaí. O que tinha na sua mala? Me conta aí. Gente, é verdade. Eu levei aquelas roupas do mundo. Gente, antes de fazer... Roupa do mundo? Do mundo, porque quando a gente vai para o convento, a gente deixa a roupa do mundo e vai vestir aquela roupa lá do convento. É outra roupa, então você levou a roupa do mundo para você poder voltar e sair na rua. Sair na rua, é. E, assim, primeiro eu chego lá, eu sou aspirante, né? Chama eu sou aspirante, né? E aí, o que acontece? Chico, mas antes de ir, eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Primeiro eu pedi a bênção da minha mãe. Minha mãe abençoou porque a gente era muito filha. Minha mãe acho que viu ali uma oportunidade. De você melhorar na vida. Melhorar na vida. E naquela época as famílias se ajudavam. Então a irmã do meu pai, que morava em São Paulo, em Jacareí, levou uma irmã mais velha para a casa dela para criar. Então, de 6 filhos, distribuíram os filhos, entre aspas, né? A dificuldade era tão grande que a minha irmã foi para São Paulo, para a casa da minha tia, Valdelina, ficou lá um tempo. Meus irmãos ficaram com a minha mãe e eu já quis ir para o convento. Até minha mãe ficou feliz porque falou assim, poxa, ela vai para um lugar bem bacana e tudo. Minha mãe deu a benção, meu pai não deu a benção, ficou triste. Depois eu fui entender... Mas ele nem te deu um abraço? Não, ele não abençoou, Chico. Não. E isso repercute na vida religiosa, eu vou dizer lá na frente por quê. Repercute. E aí ele não abençoou. E aí, Chico, eu tinha um cabelão lindo, todo ondulado, lindão, até aqui mesmo, na bunda, assim. Aquele cabelão, a madre Dagmar falou assim para mim, quando ela chegou para me pegar, ela disse assim para mim, você vai ter que cortar o cabelo. Nossa, eu precisava essa cortar foi a o cabelo. Decisão. E cortou, era muito difícil para mim cortar o cabelo. Que altura que você cortou? Gente, curtinho, igual homem. Igual homem? Sabe o que eu fiz? Eu me lembro que eu cortei, assim, na verdade, ela já tinha avisado isso. Eu me lembro que eu fui sozinha, eu tenho certeza absoluta disso. Você foi no cabeleireiro? Fui. Eu fui no cabeleireiro sozinha e falei assim para ela, corta o meu cabelo, mas você vai fazer o seguinte, você não vai cortar meu cabelo assim, eu vou guardar meu cabelo, então você pega o meu cabelo, corta ele assim e eu vou levar esse cabelo para casa. Eu levei o cabelo para casa e dei para minha mãe. Para ela guardar? Para ela guardar. E eu fiquei com aquele cabelo de homem assim, porque ela cortou ele assim
E depois ela repicou ele, eu fiquei igual um cabelo de homem, assim, uma coisa horrível eu fiquei. Eu fiquei uma coisa horrorosa. Imagina, você que sempre teve cabelo comprido, né? Comprido, até hoje, né? A gente tá vendo aqui, né? Até hoje ela adora esse cabelo aí. Sei lá, uma coisa minha, é a minha força, meu cabelo, né? Talvez assim, eu penso assim. E aí, Chico, eu me lembro que eu entreguei o cabelo para minha mãe. Falei assim, mãe, guarda esse cabelo aí. E ela guardou, minha mãe enrolou assim no papel de seda e guardou meu cabelo. Ficou lá, um cabelo assim, muito cabelo, né, grande. Ô Mari, nessa época o cabelo valia alguma coisa, não valia, dava para vender, não dava? Eu não sei, tipo, Você não me lembro. Eu sei você que queria guardar o cabelo. Eu queria guardar o cabelo. Eu não sei porquê, se eu ia voltar. Eu era apegada àquele cabelo, né, Chico? Eu tinha um apego. Sim, então. Você nem passou pela sua cabeça vender, né? Não passou pela cabeça vender. Aí eu guardei aquele cabelo, fiz a minha malinha, coloquei as roupas, a irmã da Guimar chegou, claro, porque eu era de menor, precisava de alguém do convento para ir me buscar em casa. Né? Então tinha que ser algo assim muito sério. Conversou com meu pai, com a minha mãe. Aí eu me lembro do meu pai triste e eu indo embora. Aí eu fui para o convento, quer dizer, eu decidi a vida religiosa, gente. Fui para Jundiaí, São Paulo, na congregação das Irmãs Missionárias de Cristo. Existe até hoje. E que eu acho que a partir daqui, desse ponto, a gente pode deixar para o próximo capítulo. Próximo capítulo, eu vou contar a minha vida religiosa, né? Eu fiquei lá até noviça. Vou contar 4 anos, né? 4 anos. Foram 4 anos. Entrei com 15 e saí de lá com 19 anos. Legal. Ô Mari, eu acho que eu vou aí do seu lado agora. Sim. Para terminar, porque eu achei muito legal essa conversa. Então eu quero estar aí do seu lado. Vamos lá. Isso. Deixa eu... pode ficar aí, vamos ver. Tá. Eu já calculei para dar certo aqui. Aqui do ladinho aqui, ó. Isso, Gente, olha... Vamos ficar mais um pouquinho para cá. Aí, isso, melhor, legal. Aí aparece nós dois aqui. Você pode ficar aí, que você não está enxergando, mas eu tô enxergando aqui. Você tá me enxergando? Não precisa, eu fico aqui. Você pode ficar aqui, Tá bom. Pode ficar aqui que fica legal. Belezinha. Então, ô Mari, primeiro quero agradecer você, porque foi muito gostoso escutar você conversando. Obrigada, Chico. Eu acho que a sua melhor forma é contando a história para o mundo. Porque você se transforma, você fica ótima, é gostoso escutar, é leve escutar, você conta com emoção, né? Você olha para a câmera, então você está conversando com as pessoas lá do outro lado, né? O que é uma coisa muito difícil das pessoas fazerem, né? E eu gostaria, né, na hora que eu não estiver aqui, que você continue contando essa história. Não sei como que vai ser, você vai ter que arrumar um jeito. Você pode até imaginar que tem um boneco de Chico Abelha ali perguntando para você. É verdade. Mas eu acho que deve continuar a contar essa história. Primeiro que você conta muito bem. Muito obrigada, Chico. Eu nem sabia disso, que você tá me dizendo isso, eu estou feliz bem. por isso, saber disso. Sim. Que você tá... eu não tinha percebido isso em mim, gente, que eu tenho. Mas eu sou bom para perceber essas coisas boas nos outros. Eu fico muito feliz por isso. Eu até penso que o Chico está aqui não é por acaso, gente. Se ele está aqui, eu acredito muito nisso, nessa sintonia, nessa coisa espiritual, que Deus coloca no nosso caminho pessoas semelhantes a nós, que possam nos ajudar, a nos encorajar, né? Parceiros de caminhada, né? Parceiros de caminhada. E eu estou assim, me sentindo à vontade de contar isso para vocês. E eu, sinceramente, quero deixar essa mensagem para vocês, gente. Eu não quero passar assim, uma mensagem de vítima. Mas em nenhum momento você passou. Isso. Em nenhum momento. Ai, graças a Deus. Não, você estava contando sua história com... leveza. Com leveza, não é nem alegria, nem tristeza, com leveza. Você estava contando sua história, você estava gostando de contar a sua história. Exatamente. É isso que eu quero. E quem sabe, através da minha história, eu posso inspirar outras pessoas. Gente, sabe por quê? A gente não está sozinho. E as nossas histórias, elas são muito parecidas. Nós não somos diferentes. Talvez a infância de você, da sua infância que está aí nos vendo, nos assistindo agora, pode ter sido até parecida comigo, ou talvez até mais triste que a minha. Mas sabe, a gente precisa ter esperança, porque a vida continua. E assim, no amanhecer, tem uma passagem bíblica que fala que o choro vem pela noite e no amanhã vem a alegria. É a aurora, é o sol que volta a brilhar.
tudo se renova. Então a nossa vida, ela assim, em um segundo, tudo pode mudar, tudo pode acontecer. Eu acredito em milagres e eu li muito Og Mandino. Já ouviu falar de Og Mandino, Chico? Já. Ele me inspirou muito, né? O melhor vendedor do mundo, o melhor milagre do mundo. Que acho que ele conta a história de Zaqueu nesse livro. Então, a nossa vida ela pode mudar assim na questão de segundos. A gente pensa que está tudo perdido, que está tudo acabado, mas a esperança é uma coisa assim que precisa ser renovada a cada dia na nossa vida. Então, eu aqui hoje, o Chico, gente, ele tem um poder de inspirar a gente. Eu gostei muito dessa sintonia com o Chico. É uma coisa muito boa. Eu fico assim maravilhada, eu fico assim muito feliz por isso estar acontecendo na minha vida. Por isso que a gente precisa seguir o nosso coração, a nossa intuição. Porque, gente, eu decidi fazer meu canal, olha, eu não falo a minha idade, mas você já deduz, né? Mais ou menos, eu não sou uma jovenzinha. Meu canal no YouTube, gente, eu sou uma bebê no YouTube, né? Eu tô feliz demais. No YouTube você é uma bebê. Eu tô começando, né? Então, quer dizer, mas eu tive coragem, né? De abrir meu canal, de estar aqui contando a minha história para vocês, de me expor, né? De uma certa forma, a gente se expõe, né? Mas eu tô aqui com coragem e com determinação, com alegria no coração. Então, nós estamos juntos, sabe? A audiência, os inscritos, o público. Eu quero me interagir com vocês. Então, e dá para sentir que você quer interagir com eles. Você tem essa coisa. Eu acho que você tem essa missão, sabia? Olha, que Porque bom, você tem uma Chico. espontaneidade no contar, sabe? Que é importante. Que eu acho que é cura para você e para as pessoas que estão assistindo. E aí eu preciso dizer que eu senti emocionado, assim, de você... senti até um carinho por você, de toda essa história que você está contando, né? Porque, poxa, nossa, mas olha só, é com essa pessoa... Eu também estou descobrindo coisas, né? A partir da história sua que você está contando. Eu já tinha vindo aqui uma outra vez, a gente já conviveu, estamos convivendo alguns dias, né? Isso. Mas eu falei, nossa, olha que pessoa mais bonita com quem eu estou convivendo. Eu estou vendo mais beleza a partir da sua história, né? Que você está contando. Que bom, eu fico muito feliz. Eu me sinto muito honrada. Muito legal, muito joia. Então... Até a próxima, gente. Muito obrigada, tchau. Até a próxima. Vamos dar um abraço. É nóis. É nóis. Pro mundo. Foi bom pra mim, espero que seja bom pra vocês também. Um beijão a todos. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Muito bom, Maria. Obrigado, viu? Obrigada. Legal. Foi maravilhoso. Que legal, Maria. Olha... Você gostou mesmo? Foi legal, Chico? De verdade, Chico? Claro, Maria, você acha que eu um minto? abraço, Chico. Chico, você é muito especial mesmo, Chico. Eu tô tão feliz, sabia? Que bom, Maria, que bom. Eu precisava, talvez, disso, sabia? De falar um pouco. Todo mundo Eu carrego em mim muitas histórias. Eu registrei muita coisa da vida, sabe? Eu registrei e tô registrando, né? E eu acho que não é por acaso, né, Chico? A gente registra... Tem gente que não registra. Eu registrei. Deve ter algum significado, né, Chico? Tem um sentido muito grande, Maria. Eu senti que a gente pegou um trilho bom agora. Ai, que bom. Fico e você feliz. vai andar nesse trilho agora. Ai, que bom. É isso. Fico feliz, que legal. É para isso que nós vivemos, Chico. Para nos ajudar, sabia? Uns aos outros. Sim, sim. Somos todos os anjos, só podemos voar quando abraçados uns aos outros, gente. Obrigado, Mari. Se você, não sei se você quer, já que você virou, eu falei, mas se não quiser colocar... Virar o quê? Você virou a câmera, eu falei. Lógico, não, vou botar tudo isso, sim, claro. Que legal, gente. Olha esse ambiente lindo que nós estamos aqui, fim de dia, esse lugar da Mari é uma delícia, ó. Uma natureza que ela está fazendo, aqui era só braquiária. E ela está fazendo um jardim lindíssimo aqui. Um dia ela vai mostrar para vocês, né, Mari? Com certeza, eu vou mostrar todo esse jardim. Tá faltando aqui algumas coisinhas. Eu gosto de tudo muito bonito, gente, harmonioso. E eu gosto de trabalhar no jardim. Eu amo trabalhar no jardim. Eu acho que é uma terapia para mim. Sim, sim. E eu estou construindo ele aos poucos, de acordo com a possibilidade. Mas eu acho que no final, eu vou, de repente, eu faço aqui uma grande... Nesse espaço pequenininho, eu faço uma grande floresta. Ela quer fazer uma floresta aqui. Plantar bastante árvores. É possível, é possível. Obrigado, Mari. De nada. Tchau, Chico.